Olá turma, tudo bem com vocês? Nesta aula veremos uma aplicação da pesquisa operacional em análise de investimento. Conhecemos alguns conceitos da engenharia econômica, por exemplo, VPL, TIR, Payback, vida econômica e assim por diante. Qual é o nosso problema? Uma empresa gerencia recursos terceiros. Isso é feito por meio da escolha de ativos ou na formação de portfólios de títulos ou bonds. Isso é de diversas empresas. E um determinado cliente impôs algumas condições. Olha só, não mais de 25% do total, ou seja, do orçamento, deve ser aplicado em cada título individual. E um valor superior a 50% do total aplicado deve ser investido em títulos cuja maturidade é maior do que 10 anos. E por fim, o total aplicado em títulos de alto risco não pode ser maior do que 50%. Ok, pessoal? E aqui nós temos as nossas informações ou parâmetros, títulos de 1 a 6, o retorno anual, a vida econômica e o risco. Agora podemos iniciar a modelagem e otimização deste problema prático. Bom, um modelo matemático ficaria assim, pessoal. A nossa função visa maximizar o retorno anual, ok? A primeira restrição está vinculada ao seguinte, ó, que a empresa não pode aplicar mais do que 50% do capital em títulos de alto risco, ok? Por isso que aqui embaixo descrevi quais são os elementos que nós vamos variar nessa linha. A mesma coisa aqui embaixo, pessoal. Só que a empresa deve aplicar pelo menos 50% do capital em títulos de maturidade acima de 10 anos. Portanto, o título 1, 2 e 5 possuem uma maturidade acima de 10 anos. E não devemos aplicar mais do que 25% do capital em títulos isolados. Por isso que está x menor ou igual a 25% para qualquer I que pertence ao exame. E o total a ser aplicado tem que ser igual a 1, ou seja, usar completamente o nosso orçamento. Bom, agora podemos iniciar a modelagem Gans, da mesma forma que foi explicado no modelo matemático. Nós temos aqui I títulos de 1 a 6, parâmetro RI, o retorno anual de cada título. Para facilitar, pessoal, eu já coloquei aqui dois novos parâmetros que estão vinculados à aplicação mínima em títulos acima de 10 anos e aplicação com relação aos títulos de alto ou muito alto risco, tá ok? AI significa os títulos com mais de 10 anos. IBI, quais são os títulos de alto risco? E por fim nós temos aqui a nossa variável Z, é o retorno máximo, XI, quanto investir no título I, e a variável tem que ser positiva. Aqui nós temos o nosso modelo matemático, pessoal. A função objetivo representa o retorno máximo. A primeira restrição com relação à aplicação mínima em títulos com mais de 10 anos, ou seja, tempo de maturidade. Por isso que está multiplicado aqui por vezes AI.
tá ok? Depois nós temos com relação à restrição que não devemos aplicar mais do que 50% em títulos de alto risco, ok? E a próxima é com relação à aplicação individual. Nós não podemos aplicar mais do que 25% em cada título isoladamente. E por fim, que o total aplicado tem que ser totalmente, o seu total orçado tem que ser totalmente aplicado, tá ok, pessoal? Otimizando. Aqui em Equation, primeira coisa, Equation para que vocês possam enxergar a estrutura algébrica do modelo, tá ok? A função objetivo, as restrições vinculadas ao total mínimo investido em títulos de maturidade acima de 10 anos, tá ok? A quantidade máxima a ser aplicada em títulos de alto risco e por fim a restrição que não devemos aplicar mais do que 25% em cada título isoladamente. E o total aplicado, o total orçado tem que ser inteiramente aplicado. Display, quer dizer, o retorno máximo será de 12,88%. Devemos aplicar 25% no capital no título 2, 25% no título 4, também 25% no título 5 e 6. Esta é a nossa solução ótima.